Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15 em diante, diz assim: olha, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse a Simão, filho de João: você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém. Senhor, fala conosco. Senhor, trata com cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje é um domingo, já estamos no final do domingo, mas é um domingo especial, é um domingo de Santa Ceia, é um momento importante, é um momento especial na vida de todo cristão. E quando eu falo cristão, eu estou falando daquele que segue Jesus, que obedece Jesus, que anda com Jesus. É isso que significa a palavra cristão. Aquele que é parecido com Jesus, aquele que faz tudo o que Jesus mandou fazer. Cristão. E todo cristão, ele precisa estar fazendo a vontade do Senhor, andando segundo os seus mandamentos, fazendo o que Jesus ensinou. E é isso que estamos fazendo aqui nesta noite. Esta mesa já está posta, e esta mesa representa aquele momento que Jesus teve com os discípulos na noite em que ele foi traído. Aquele momento especial da Santa Comunhão, a última Santa Ceia que ele teve com os discípulos. Naquela noite, Jesus chamou os discípulos, reuniu todos na mesa, e ao reunir os discípulos na mesa, ele estava ali o pão, estava ali o vinho. Naquele momento ele pegou o pão, ele deu graças ao Senhor pelo pão, agradeceu a Deus, ele partiu aquele pão e deu um pedacinho daquele pão para cada discípulo e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que foi partido por vós. Depois ele pegou o cálice e também agradeceu pelo vinho, e naquele momento ele ergueu e disse: tomai, bebei, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E deu aos seus discípulos, e eles beberam do cálice também. É um momento especial, é um momento que nós temos na igreja, um momento muito solene, muito especial e muito importante para a nossa comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. E foi Jesus quem disse: a ceia é do Senhor Jesus. A ceia não é de uma igreja específica, a igreja não é de um pastor específico. Não fui eu e não foi nenhum pastor que criou a ceia, foi o próprio Jesus. A ceia do Senhor Jesus, e sendo do Senhor Jesus, é para os filhos de Deus a ceia. Por que dos filhos de Deus? Porque, pastor, não é todo mundo que é filho de Deus. Você já ouviu alguém dizer todo mundo é filho de Deus? Você já ouviu alguém dizer isso? Pois é, mas é uma concepção errada. Nem todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas. Todos fomos criados por Deus. Mas filho é aquele que recebe o Senhor Jesus
como seu Salvador, como Senhor da tua vida. Como Senhor da tua vida. Pastor, como é que o senhor diz isso? O senhor tem base no que o senhor está dizendo? Tem, a base é a palavra de Deus. Se você olhar lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 11, o versículo 12, lá diz assim, olha, ele quem? Jesus, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, foi-lhe dado o direito de ser chamado Filho de Deus. Então, Filho de Deus, pelo que diz a palavra do Senhor, é apenas aqueles que recebem, que aceitam Jesus como Salvador. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu não sou filho? Se você ainda não aceitou Jesus, você não é, você é criatura. Agora, se você quer realmente ser considerado como filho de Deus, então receba o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É simples. Jesus não está pedindo nada de difícil para nós. O mais difícil Ele já fez. O mais difícil foi morrer na cruz do Calvário, sofrer todas as humilhações que Ele sofreu, passar por tudo que Ele passou. Isto sim era difícil, mas a parte que compete a nós é a mais fácil. Somente aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Ah não, eu já aceitei, eu sei que Jesus morreu, eu sei que Ele fez isso por mim. Você sabe, mas você aceitou publicamente? Você declarou publicamente que Jesus é o seu Senhor? É isso que você precisa fazer. Ah, pastor, já fiz isso, mas eu entendo que eu não estou muito bem não, que eu já pequei muito, já fiz muita coisa errada, então eu acho que eu não sou digno nem de participar da ceia. Hoje eu estou assistindo esse culto, mas participar da ceia é um momento muito santo e eu creio que eu não estou apto para isso. Eu quero chamar a sua atenção. Se você é um cristão, é servo de Deus, ou se você quer se tornar um cristão, servo de Deus hoje ainda, é necessário você entregar o coração para Jesus. Se você já entregou, entenda, tem um texto da palavra de Deus, o Evangelho, lá no Evangelho de São João, ou seja, na carta do apóstolo São João, ele escreveu, uma das suas cartas, diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia você pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se a palavra de Deus está dizendo que nós temos um advogado, e olha que esse advogado é bom, hein? Muito bom. Porque até hoje eu não vi nenhuma causa que ele pegou que ele perdeu. Todas as causas que ele pegou, ele ganhou. E a sua causa também ele pode ganhar, porque ele é bom, ele sabe o que está fazendo. Então é importante nós entendermos isso. E eu quero chamar a sua atenção. Talvez você está aí se considerando o pior dos piores seres humanos, ser humano da face da terra. Talvez você está aí se julgando. Sabe o que acontece, gente? Se o apóstolo São João está dizendo ali, se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Isso significa que quando você pede perdão para o seu pecado, significa, se o seu perdão que você está pedindo é de coração aberto, se realmente você está se apresentando diante de Deus com o coração arrependido, se é o Jesus o advogado da sua causa, pode ter certeza que é uma causa ganha. Então, quando Jesus intercede por você diante do Pai, o Pai, Ele perdoa os seus pecados. Deus, com todo o seu poder, Ele não esquece, mas Ele faz questão, a Bíblia faz questão de dizer que Ele vai esquecer o teu pecado. Então, a partir do momento que você pede perdão para Deus, o seu pecado é perdoado. E quando você tem o seu pecado perdoado, você volta na condição de filho. Só que tem gente
que já pediu perdão para o Senhor mais de uma vez, pediu perdão, o Senhor já perdoou, mas ela mesmo não se perdoa. Ela fica lembrando das coisas horríveis que ela falou, ela fica lembrando das coisas erradas que ela fez, e isto faz com que ela não venha participar das coisas de Deus. Num momento como esse que é a Santa Ceia, eu quero chamar a sua atenção. Se você nunca desistir do Senhor Jesus, saiba que Ele nunca vai desistir de você. Ele vai estar sempre do teu lado. Olha o exemplo que nós acabamos de ler aqui. Irmãos, Pedro, ele estava arrasado. Pedro estava decepcionado consigo mesmo. Acredito que Pedro estava numa situação tão terrível que ele estava desistindo da jornada que ele tinha prometido ao Senhor Jesus. Veja, irmãos, Pedro negou Jesus. Negou quando ele afirmou, horas antes dele negar, ele afirmou que nunca negaria o Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, versículo 31. Mateus capítulo 26, versículo 31. Olha o que diz. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mas que seja preciso que eu morra, né? Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pedro, naquele momento, estava afirmando, quando Jesus ele disse que começa a falar do que iria acontecer com ele, ele disse: olha, podem, Pedro falou em nome de todos, né? Pode todos te deixarem, pode todos te abandonarem, mas eu jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Mesmo que for preciso pagar com a minha própria vida, jamais eu vou te abandonar. Pode os outros, mas eu não. Eu estou com o Senhor. Jesus fala para ele assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não é que o galo vai cantar 3 vezes, é que ele iria negar 3 vezes, e aí o galo iria cantar. Jesus é preso, os soldados vêm e pegam Jesus. Naquele momento Pedro estava pensando, quando ele disse essas palavras, forte, né, eloquente, Pedro estava ali todo cheio de poder, né, estava poderoso, naquele momento corajoso, porque ele vinha em Jesus alguém invencível, alguém que não conseguia ser vencido por ninguém. Pedro estava se sentindo, né, todo especial, todo poderoso, porque estava junto com Jesus, porque ele tinha visto Jesus ressuscitar mortos, tinha visto Jesus curar enfermos, dar vista ao cego, dar audição ao surdo, ver mudo falar, ver paralítico andar, ver morto ressuscitar. Esse Jesus é poderoso, ninguém pode ir com ele, ele é poderoso. Esse é o Jesus, esse Jesus é poderoso. Aí de repente os soldados vêm, pegam Jesus não faz nada, batem Jesus, Jesus apanha, é preso. E Pedro, e agora? Se fez isso com Jesus e com a gente, o que vai fazer? O que vai ser conosco? Ele saiu correndo, ficou olhando Jesus sendo preso pelos soldados de longe. E ele estava num pátio ali do templo. De repente chega uma criada e diz assim para Pedro: olha,
você é um deles, né? Você é discípulo de Jesus, não é? Ele diz, não sou. Não sei quem é esse Jesus, não conheço. Não sou eu, não sou. Passado algum tempo, cerca de um período de 1 hora mais ou menos, chega outra criada e diz, você é um deles. Aponta o dedo, você é um deles. Estou vendo, o seu jeito é igual, você é um deles, você é discípulo de Jesus, né? Não sou. Passado mais algum tempo, chegam outras pessoas e aponta o dedo para ele e diz, você é um deles. Estou olhando e estou vendo que você é um deles. Até o jeito de falar é igual. Não tem jeito, você é um deles. Não estou, e a Bíblia diz que ele praguejou naquele momento, negando Jesus, negando que era discípulo de Jesus. O mesmo Pedro que há horas antes estava dizendo, jamais te negarei, já se for preciso eu vou dar a minha vida, mas negar o Senhor não, outros podem fazer, mas eu não. E agora ele nega. E quando ele negou pela terceira vez, ele ouviu o galo cantar. O galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus. E acredito que ele fez como qualquer ser humano. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu neguei Jesus. Eu neguei o meu mestre. Ele saiu dali arrasado. Foi lá para a beira da praia. E com ele lá tinha alguns discípulos junto com ele. Pedro estava arrasado. Saiu daquele momento, eu acho que ele não conseguiu dormir aquela noite. Sou mais pecador dos pecadores. Para mim não tem mais jeito. Para mim não tem condição. Eu já perdi a salvação, não tem jeito. Estava lá. E nesse meio tempo Jesus foi crucificado. Depois ao terceiro dia ele ressuscitado. Ele já tinha aparecido para alguns discípulos já 2 vezes. E agora Jesus se apresenta lá na praia. Pedro estava ali com os discípulos tristes, sem saber o que fazer. Ele disse assim, olha, eu vou pescar. E os outros disseram para ele, vou também. E foram todos pescar. Estavam lá, batalhou a noite toda, jogando rede de um lado, do outro, e nada de pegar nem peixe, nem uma piabra sequer pegaram. Nada pegaram. Jesus já estava na praia, só que eles não reconheceram Jesus. Jesus olhou para eles e disse, ei, joga a rede do lado direito. Joga a rede do seu lado direito. Eles jogaram. E quando jogaram, eles não conseguiam trazer aquela rede, porque tinha tantos peixes, que a rede quase rompia. Para ser mais exato, diz que tinha 153 grandes peixes. Levantaram e um dos discípulos olhou e falou, esse aí não é Jesus não? Quando Pedro ouviu isso, irmãos, ele vestiu a túnica dele, vestiu a capa que ele estava, e ele se jogou na água e começou a nadar até chegar na praia. Cerca de 90 metros estava da praia. Jesus falou, tragam os peixes que vocês pegaram. E eles com toda a força, com toda a dificuldade, arrastando aqueles peixes. Normalmente uma quantidade de peixe daquela podia rasgar a rede, romper a rede, mas isso não aconteceu. Eles tiraram aqueles peixes, colocaram dentro do barco, trouxeram o barco para a praia, olhou, viu Jesus ali na beira de uma fogueira ali, e Jesus tinha ali peixe, pão, e Jesus disse, tragam os peixes que vocês pegaram para nós comermos aqui juntos. E sentaram ali à beira daquela fogueira, e ali estavam comendo pão e bebendo, ou seja, comendo pão naquele momento e comendo aqueles peixes. E Jesus conversando ali, chamou Pedro em particular e disse assim, Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro falou, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas. Passado mais algum tempo, não foi de uma hora para outra,
Passou algum tempo e Jesus faz a mesma pergunta: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, eu te amo, o Senhor sabe disso. Então apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus. Passado mais algum tempo, olha Jesus, volta com a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor. Diz a Bíblia que ele ficou magoado, porque Jesus já estava fazendo a mesma pergunta pela terceira vez. Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus disse: então, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava fazendo com Pedro? Mesmo Pedro negando Jesus, Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu. Quando ele fala: o que você me ama? Amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Ele estava querendo dizer: por que você deixou? Você se lembra, Pedro? Ele estava querendo dizer isso. Você se lembra lá atrás, quando eu falei para você que você não seria mais pescador de peixe, mas a partir daquele momento você seria pescador de homens? Então, por que você voltou a pescar então? Naquele momento, Jesus estava trazendo Pedro para perto de si, estava ali acolhendo Pedro. Naquele momento, Pedro estava arrasado, achando que não tinha mais jeito para ele, achando que Jesus tinha abandonado ele, mas naquele momento Jesus mostrou que não, ele não tinha abandonado. Mas naquele momento, Jesus estava trazendo Pedro para perto dele. Ei, você que está aí do outro lado, ei, você que está me ouvindo agora, será que você se sente um pecador, capaz de não ser perdoado pelo Senhor? Eu quero dizer, se você já pediu perdão para o Senhor, se você se arrependeu do seu pecado, Jesus já perdoou o teu pecado. O que você precisa é se perdoar e entender que Jesus já te perdoou. Jesus não esquece e nunca abandona você. Se você abandonar Jesus, é você que abandonou. Mas se você continuar firme nos braços do Senhor Jesus, Ele jamais vai te abandonar. Ele não abandonou Pedro. Ah, pastor, mas não foi assim que aconteceu com Judas, o Iscariote. Não, Judas, ele vendeu Jesus, né? Judas, ele traiu Jesus, e ainda mais beijando Jesus, o beijo da traição. Naquele momento, Judas olhou para si e falou: o que eu fiz? Meu Deus, eu traí o meu mestre. Ele abandonou Jesus, ele correu e foi se enforcar, ele correu e se matou. Eu acredito, irmãos, que se Judas, ou seja, não tivesse abandonado Jesus, mas tivesse dado uma chance para Jesus se aproximar dele, certamente a história de Judas seria outra. A história de Judas seria como a história de Pedro. Mas Judas, ele foi covarde consigo mesmo. Ao invés de encarar a realidade, ao invés de encarar Jesus de frente, de chegar para Jesus, abrir o coração com toda a humildade, ele preferiu tirar a própria vida, achando que não tinha mais jeito. Assim são muitas pessoas que preferem abandonar Jesus porque fez alguma coisa errada, porque fez alguma coisa ou praticou algo errado. Não existe pecado nesse mundo que Deus não perdoe. Pense num pecado mais horrível que você imaginar. Um pecado de estupro é um pecado horrível aos olhos humanos. Um pecado de latrocínio é um roubo seguido de morte. É um pecado terrível olhando pelo lado humano. Assassinato, homicídio, né? Tem tantos pecados horríveis. Mas se o pecador, independentemente do seu pecado, ele se arrepender de verdade, Jesus nunca desiste de nenhum de nós. Jesus não desiste de você. Ele vai sempre estar do teu lado. Se você voltasse para Ele, se humilhar na presença dEle, pedir perdão do seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o teu pecado. Então entenda isso.
Pedro foi perdoado pelo Senhor Jesus. E olha o que aconteceu com Pedro, irmãos. Olha a bênção que Pedro foi. Hoje existe as pessoas conversam, né? As pessoas até falam que para entrar no céu tem que passar por Pedro, tem que ter a chave. Não é verdade, né? Para entrar no céu tem que passar por Jesus. Mas as pessoas dizem, olha a importância de Pedro. Diz que Pedro que está a chave para entrar no céu. Não é o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado, e através de Jesus que nós vamos até Deus. Mas as pessoas dizem assim, para você ver a importância de Pedro. A Bíblia diz que Pedro, irmãos, ele passava na rua assim, olha, e as pessoas eram curadas simplesmente através da sua sombra. Ele passava e a sombra dele curava, porque ele voltou para os braços do Senhor e não desistiu do Senhor Jesus. Se você não desistir do Senhor Jesus, Ele jamais desistirá de você. Ele vai estar com você sempre, em nome de Jesus. Amém? Abra o teu coração para isso. Não seja covarde como Judas, mas seja persistente como Pedro. Pedro com o coração triste, com a alma angustiada, se sentindo o mais terrível dos homens. Ele teve esse encontro com o Senhor Jesus. Ele foi restaurado. Abra teu coração para você ser restaurado também nesta noite, em nome de Jesus.